Boa tarde, eu me chamo Ana, eu sou discente da Universidade Federal do Piauí, onde nessa aula eu vou estar falando sobre a morfologia do caule, tipos de caule, funções dos caules e algumas curiosidades sobre os caules. Morfologia do caule estuda sua forma e estrutura, a aparência das plantas e seus órgãos, que inclui a gema apical, gema axilares, nó e entre nós. Gema apical ou terminal, como é conhecida, localiza-se na extremidade do caule ou dos ramos e é formada por células que se produzem intensamente, que promovem o crescimento do mesmo. Na gema apical é produzida uma substância que promove o crescimento do caule em altura. Para que uma árvore tenha um crescimento lateral, basta podar as pontas do ramo na sua parte superior. Gema lateral ou axial. Originam os brotos, folhas ou flores. São responsáveis pelo desenvolvimento dos ramos e das folhas quando estão vegetativas, ramíferas ou floríferas. Aqui tem um exemplozinho, né, que eu vou estar mostrando aqui, que é a gema apical, onde ela se origina. A gema axilar, aonde ela está localizada, o nó, botão floral, aonde tem um botãozinho floral, entre nós, brotas e folhas cotiledonas. Essa figura representa basicamente o que eu acabei de falar. Nó é o local onde partes as folhas e ramos laterais, como tá aqui, um nozinho aqui. Os nós são na região do caule, onde parte as folhas e as gemas axilares. Entre nós, ou gomos, ficam localizados entre os dois nó sucessivos. Os entrenós são um segmento do caule ficando entre dois nó consecutivos. Aqui, onde está o exemplo, né? Aqui onde fica o entrenó, que é entre um gomo e outro. A morfologia do caule, né? Como eu já falei, aqui as funções. O caule é um órgão da planta que faz a comunicação entre raiz e as folhas. Transporta transporte da seiva bruta, como água e sais minerais, absorvida do solo pelas raízes até as folhas por meio de vaso que se localiza na parte mais central do caule, chamado vaso lenhoso. O conjunto do vaso lenhoso é chamado de xilema. Transporte da seiva elaborada, líquido contém os nutrientes produzidos nas folhas durante a fotossíntese. Circula em vaso localizado mais na periferia do caule, chamado vaso liberanus. Peles caule, via floema, para todos os locais do consumo da planta, raiz, caule, folhas, flores, frutos e semente. O conjunto do vaso liberano recebe o nome de floema, que está aqui. É um exemplozinho, onde tem a folha, o fruto, a seiva laboral, a seiva bruta, o caule, a absorção que vem pela raiz, né, que a raiz faz para estar levando até a folha, até o fruto. O caule também dão sustentação às folhas. E as
proporciona as melhores condições para receber a luz do sol. Portanto, as duas funções principais desempenhadas pelo caule oferecem-se a condução e sustentação. Tipo de caule. O caule é uma parte da planta com a função de sustentar a condução das substâncias. O caule pode apresentar uma diversidade de formas, por isso eles são classificados em aéreo, subterrâneo e aquático. Caules aéreos. Os caules aéreos podem ser dos seguintes tipos. Troncos podem apresentar várias ramificações. Aqui tem um exemplo do tronco, né? Como é um tronco, e uma explicaçãozinha. O tronco é um tipo de caule aéreo ereto, um dos mais comuns que existe. Eles apresentam estruturas cilíndricas que podem ter ramificações, e o mais comum pode ser encontrada em plantas de médio e grande porte. É o tipo de caule característico de grandes árvores, como um pé de manga, um pé de, como é que eu posso dizer? Um pé de cajá, pé de caju. E, por fim, a haste também, ela é um tipo de caule, só que é um tipo de caule mais fino, como posso dizer, mais frágil. A haste é um tipo de caule aéreo e ereto. Apresenta estrutura mole e frágil, como eu acabei de falar, com uma coloração esverdeada. O exemplo mais típico da arte ocorre no caule das couve e de algumas ervas, como pé de feijão, pé de alface, que. Deixa eu ver qual é a outra coisa também que eu posso estar falando. Um pé de coentro também. Não sei se o coentro, mas o coentro entra, se eu não me engano. E a couve apresenta caule do tipo haste. O caule aéreo tem também como exemplo o como, né? O como é um caule aéreo e suas principais características é como o nó, né? Que apresenta, como eu acabei de falar, a presença de nó entre nós, visível em toda a sua extensão. Entre os nós formam gumos que podem ser oco, como o do bambu, ou preenchido, por exemplo, como o da cana-de-açúcar, né? Tem também do capim roxo, se eu não me engano. O como observamos facilmente entre nó e entre nós, que aqui é nó entre nós. É um, ó, tem aqui, aqui e aqui. Etípes. O etípe é um caule ereto, rígido e longo. Em geral, ele não se ramifica. As folhas sempre seguem no seu antípice. As palmeiras são exemplo clássico de plantas com caule do tipo etípe. Palmeiras apresenta caule do tipo etípe. Risóforo. O risóforo é um tipo de caule aéreo que tem como característica principal o geantropismo positivo, crescimento em direção ao solo, no mesmo sentido da gravidade. Os risóforos ocorrem em planta como mangues. Aqui também tem o tipo de caule subterrâneo. O caule subterrâneo pode ser desenvolver
na subterrânea e apresenta os seguintes tipos, que é o rizoma. O rizoma são caules subterrâneos que crescem de forma horizontal e pode ser ramificado. Ele apresenta gemas de onde segue as brotações para dar origem a novas plantas. Os rizomas são encontrados nas bananeiras, gengibre e e nas samambaia. Tubérculo. Os tubérculos são caule subterrâneo que acumula substância que reserva energia. Por isso, muitas vezes, os tubérculos são comestíveis. Por exemplo, batata, inhame, cará. Na superfície do tubérculo também são encontrados gemas que podem originar novas. Cadê? Hum. Originar novas ramas, novas ramificações. Bulbos apresenta eixo caulinar curto de formato de ovoides ou dicoides, envolto por folhas subterrâneas modificadas e clorofiladas. Os bulbos são representados pela sobrevivência da planta em época intemporária, imprópria do ano, seca e frio. Possui elevadas camadas vegetativas. Caules aquáticos. Caules deus se desenvolve inteiramente na água durante toda a vida da planta subterrânea, submersa ou flutuante. Podem apresentar raízes aquáticas ou subterrâneas, ou seja, fixa ao solo. Por exemplo, o caule aquático são encontrados na Vitória Regia, Aguapés e Edeodes, Eloides. Aqui temos exemplo da Vitória Regia e o caule aquático da Edeolia. Curiosidades do caule. O caule apresenta curiosidade com a existência do caule que fornece fotossintetizantes verde, como em planta jovem, caules que armazenam nutrientes e água, como em tubérculo e bulbo. Caules aquáticos não precisa de rigidez e a formação de anéis de crescimento que indicam a idade da ave. Além disso, caule pode ser especializado em diversas funções, como sustentar plantas, protegê-las, fixá-las e entre outras estruturas, realizada com a fotossíntese.